né? E Jesus, ele criou todas as coisas com o Pai. Mas o que eu acho bonito é que quando João ele diz lá, né, em João 1,14, que Deus se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Ou seja, Deus ele veio para o nosso meio, né? O tabernáculo de Deus veio até nós. Ele habitou entre nós, o próprio Deus. Tudo isso para cumprir um plano, um projeto, para que a missão que é de Deus, ela fosse realizada. Pois a missão de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. E Jesus ele veio para que essa realidade ela se tornasse possível. Então, uma coisa que nós precisamos entender, não são os nossos méritos, amém, igreja? Não são as nossas obras, não é a nossa sabedoria, não é o nosso dinheiro, não é nada nosso que garante a nossa salvação. Mas o que garante a nossa salvação é o sacrifício vicário de Cristo. Amém? Isso é o que garante a nossa salvação. Porque quando nós cremos em Jesus, aí o Pai nos dá o poder, amém, igreja? De nos tornarmos seus filhos. E através desse poder que nós recebemos pela fé em Jesus, nós nascemos de novo e automaticamente o Espírito Santo vem sobre nós como um selo. Isso só é possível porque Deus nos amou e enviou Jesus. Sem Jesus não existe salvação. Por isso que Jesus ele é tudo para as nossas vidas. Por isso que João, no capítulo 15 do seu evangelho também, ele diz que Jesus ele falou que sem mim ou sem ele a gente não pode nada. Amém, igreja? Como é importante a gente entender isso e a gente começar a crer em Deus e entender a minha salvação depende dessa fé, não de obras. Amém? Depende dessa fé. Mas eu que fui salvo, a minha conduta é revelada como? Através das obras. O meu testemunho, ele revela quem eu sou. Ou seja, as minhas obras, o que eu produzo, me diz quem eu sou hoje. Então, as nossas obras é para revelar que nós estamos em Cristo. Não é para nos salvar. Mas quem já é salvo pela fé tem que ter boas obras. Mas não são essas boas obras que salvam. É a nossa fé. Porque um dia, se nós falharmos em algo, né? Como João já na carta ele disse, se nós cairmos, não é da vontade de Deus que a gente peque, né? Mas se nós pecarmos, João ele disse, nós temos um advogado junto ao Pai. Que glorioso, né, igreja? Porque Deus ele conhece a nossa natureza, ele conhece a nossa estrutura. Por mais que como cristãos, tem horas que a gente acha que é um super, né? Tem momentos, tem fases nas nossas vidas que a gente se acha tão íntimo de Deus, que a gente acha que nunca mais vai falhar em nada. Não tem momentos que é assim, tão glorioso? Mas nesse momento entenda que você só está vivendo esse momento porque Jesus está te sustentando por causa da tua fé. Porque isso não é mérito teu. A santidade não é mérito sua. Amém, igreja? É uma obra do Senhor pela nossa fé.
Então, também nos momentos que a gente estiver se sentindo um nada, nós temos que entender que Deus nos amou. E que Jesus ele veio para mostrar o valor que nós temos para Deus. Você tem valor, você é precioso. Você é tão precioso que Deus quis dar o seu Filho unigênito para que todo o que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o Natal. Não é porque, infelizmente, a gente está vendo a correria do mundo e às vezes a gente quer acompanhar o mundo. O mundo no final de ano é uma correria para comprar roupa, para comprar presente, para fazer festa, para se alegrar. Tanta correria. E o importante, às vezes, a gente se esquece. Ter comunhão com o Senhor. Acordar e dizer, Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, teu filho veio e morreu por mim. Porque ele fez isso, aí eu tenho vida. Porque o dono da vida veio para me dar vida. E às vezes a gente fica nessa agitação do mundo, achando que são essas coisas que dão sentido, onde o que dá sentido é a nossa fé em Cristo. Se eu não tiver dinheiro para comprar um panetone, isso não quer dizer que eu não vou passar o Natal. Ou se eu não tiver dinheiro para comprar um queijo do reino, isso não quer dizer que o sentido do Natal acabou. Se eu não tiver um dinheiro para dar um presente, ou se ninguém me presentear, isso não quer dizer que todo mundo se esqueceu de mim. O nosso Deus nunca se esquece dos seus. E se Deus ele permite situações em nossas vidas, tem um porquê. Eu estava hoje lembrando de situações que eu precisei de ajuda, de apoio. Isso moralmente, documentalmente e financeiramente. E não tive. E eu estava dizendo, Senhor, eu te louvo. Porque o Senhor não permitiu que essas pessoas me ajudassem. Para que eu entendesse que a minha esperança está em ti. Pode o mundo todo se esquecer de nós. Mas existe um Deus que nunca se esquecerá de nós, onde a palavra diz que o nosso nome está escrito na palma da mão dele, e ele nunca vai se esquecer. Ele disse, por acaso uma mãe pode esquecer do filho que amamenta, mas se ela se esquecer, todavia eu não me esquecerei de ti. Então, amados, que bondade, que amor é esse? E a gente às vezes se esquece disso, que isso é a essência, isso é a essência do Natal, isso é o que é importante. E às vezes a gente fica nessa agitação com o mundo, achando que o sentido é essas coisas. Não. Se tiver decoração, glória a Deus. Mas também se não tiver decoração, glória a Deus. Não é a bola, né? Não é a árvore, não são os presentes o sentido do Natal, mas é a presença de Deus em nós constantemente. E a gente tem que lutar para não perder essa presença, porque tem dias que a gente não quer orar, tem dias que a gente não quer meditar na palavra, tem dias que a gente não quer fazer aquilo que o Espírito Santo pede. E nesses dias a gente tem que pedir, Senhor, que a tua graça me alcance, que a tua bondade esteja comigo nesses momentos que eu me mostro mal. Que o teu amor não se aparte de mim, porque tudo isso é só para revelar que eu não mereço nada, que tudo é a graça, tudo é a bondade, tudo é a misericórdia, tudo é o amor de Deus. Nós só temos o que temos, não é porque merecemos, não, é porque Deus é bom. E o glorioso é que Jesus, quando ele veio revelar isso. Ele veio revelar um Deus pessoal, um Deus íntimo, um Deus que é nosso Pai, que quer ter comunhão conosco, que quer nos ajudar em tudo, que quer compartilhar
compartilhar da nossa vida em tudo. Jesus veio revelar esse Deus. A palavra diz que ninguém nunca viu a Deus. Não é isso? Porque quem vê Deus acontece o quê? Morre. Ah, pastor, mas não teve pessoas no Antigo Testamento que viram? Não, eles não viram Deus em sua totalidade. Eles viram aquilo que Deus queria que eles vissem. Deus revelou parte ou partículas do seu ser para alguns homens. Mas quem conheceu, ou quem conhece, ou quem viu Deus plenamente, sabe quem foi? Jesus. E Jesus que viu Deus, que conhece Deus, veio para a terra. Com o propósito de nos salvar, mas nesse propósito também, ele tinha um propósito de revelar Deus a nós. Que glorioso, né? O propósito de Jesus também é esse, revelar Deus a nós. Vamos abrir aqui Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 6, que o tema diz o nascimento do príncipe da paz. Que tremendo, né? Que há muitos anos atrás o Senhor já vinha revelando o nascimento do seu Filho, a vinda de Cristo à Terra, né? Através de muitos profetas. Isaías 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. É glorioso isso aqui, né? Um governo está sobre os seus ombros, ou seja, é ele que vai dominar, que vai governar sobre tudo. Mas é sobre o menino? Não é sobre um simples menino, é sobre Deus. É sobre o Filho de Deus. Né? Porque independente dele ser menino ou ser adulto, ele era Deus. Mas um Deus encarnado. A gente não pode se esquecer disso. Tá? Porque surgiram muitas seitas dizendo que Jesus ele era totalmente Deus. Porque se ele tivesse a matéria humana nele, ele já estaria em pecado e a salvação. Então, querem inventar tantas coisas para a gente não crer na verdade. Mas nós temos que entender que Jesus ele era Deus, como também ele era homem. Ele é o único ser que tem duas naturezas, né? A divina em primeiro lugar, a divina em primeiro lugar e a humana. Tá certo? Deus ele tem essas duas naturezas. Isso tem que ficar claro para nós, porque isso é o que compõe a nossa fé. Tá? São princípios básicos, isso, da fé cristã. Tá? Jesus ele tem duas naturezas. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu como homem. Porque só um homem poderia nos dar a salvação. O primeiro Adão pecou, né? Paulo é usado pelo Senhor para explicar muito isso. O primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, sem pecado, de semelhança do homem, não pecou. E pelo primeiro Adão veio a condenação e a morte. Pelo segundo Adão veio a salvação e a vida eterna. Que glorioso, né? Então, no versículo, continuando aqui o versículo, o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém, igreja? Agora vamos para Lucas, capítulo 2. Isso aqui já Isaías dizendo, né? Um menino nos nasceu. E muitos profetas foram usados para dizer onde seria o local. Né? Foi em Belém. E também foram usados para dizer que
seria de uma virgem que Jesus viria, né? Agora, olha aqui, no capítulo 2, a partir do versículo 12, não, do versículo 11, Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim: Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Agora, olha que glorioso. Qual seria o sinal? Aí diz aqui, o versículo 12 diz: Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Isso não era comum, né? Isso não era comum. E Jesus, ele não ficou numa manjedoura porque ele não tinha dinheiro, que às vezes as pessoas dizem muito isso. Ah, eles eram tão pobres que... Não, é porque todos tinham que ir para o recenseamento, né? Que era tipo um alistamento. Era um censo para contar as pessoas e todos tinham que ir. Ou seja, Belém estava cheia, porque todos que moraram lá estavam em outro lugar, tiveram que voltar. Então, na verdade, não tinha hospedaria. E não tinha um local, uma casa de um familiar que eles pudessem ficar, porque todos os locais estavam cheios. Mas tudo isso, amado, serviria de sinal. Amém? Serviria de sinal para revelar onde o Filho de Deus estava, para que pessoas pudessem constatar isso, anjos pudessem aparecer, louvar, glorificar o Senhor, e pudesse ser revelado a vontade de Deus, ou o cumprimento de um propósito divino. Aí aqui o sinal é o seguinte: encontraram um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Aí o versículo 13 diz assim: De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra dos homens, aos quais ele concede o seu favor. Que glorioso, né? Então imagine só. Aqui tinha alguns pastores, de repente vem um anjo, aparece para ele, e esse anjo diz: olha, nasceu o menino Jesus, o Senhor, o Salvador. Ele nasceu em Belém. Olha, o sinal para que você saiba que é ele, é que ele vai estar envolto em panos em uma manjedoura. Amém, igreja? E quando esse anjo está falando com esse homem, ou com esses pastores, aí de repente vem o quê? Uma grande multidão do exército celestial. Já era espantoso você ver um anjo, né? Falando que o Salvador nasceu. E de repente uma grande multidão. E essa grande multidão, que era do exército celestial, apareceu com aquele anjo louvando a Deus. Imagine aquela multidão dizendo: como não foi estrondoso para aqueles homens. Aqui temos poucas pessoas. Mas se todo mundo falar junto uma única palavra, é explosivo. Sim ou não? Não é isso? Já ecoa de uma forma gigantesca. Diferente de uma pessoa só gritar. Mas se todos nós gritarmos, vai ser um barulho, né? Agora imagine uma grande multidão. De repente, louvando a Deus, exaltando o Senhor, bendizendo o nome do Senhor, dando glória ao Senhor, porque Deus veio à terra para salvar os homens, ou seja, para trazer o favor de Deus para a humanidade. Então, a salvação, amados, é um favor. De quem? De Deus. A salvação não é algo que a gente compra com as nossas obras, tá? Deus ele ele permitiu que a salvação fosse desse jeito para que todas as pessoas pudessem ter acesso. Quem tem dinheiro, quem não tem, quem tem conhecimento,
quem não tem. Quem tem sabedoria, quem não tem. Todos. A salvação é para todos. E a salvação pode ser alcançada por todas as pessoas. Do menor ao maior. Da criança ao idoso. Todos têm acesso à salvação. Porque a fé não é algo que você precisa pagar para ter ela. Amém, igreja? Você só precisa ouvir o Evangelho. E o Evangelho, automaticamente, ele gera fé em você. O Evangelho, ele traz a nossa cosmovisão. Ou seja, o Evangelho, ele traz para nós lentes no qual a gente consegue enxergar as verdades de Deus, onde a gente consegue enxergar a misericórdia de Deus, a bondade de Deus e o amor de Deus revelados através de Cristo. Então, quando Cristo veio, ele veio para trazer o favor de Deus e para revelar, olha, Deus, ele te ama. E Deus, ele está disposto a pagar o preço que foi seu. Porque quem pecou foi o homem. Mas quem pagou pelo pecado foi Deus. Né? Então, Deus, ele quis fazer isso. Porque ele é bom. Amém, igreja? E Deus veio, e Jesus, ele quando veio revelar isso. Então a gente viu aqui sobre o nascimento. Agora vamos para João. João capítulo 1. O Evangelho de João. Amém? João 1, vamos ler alguns versículos. Primeiro, o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o... Olha só que glorioso, né? Então, João está aqui explicando para nós. Aquele que é a palavra, ou seja, o verbo que era Deus, estava agora no mundo. E ele está explicando que o mundo foi feito por intermédio dele. Tá? Tudo que existe, tudo que a gente enxerga no mundo, né? A natureza, os animais, os seres, os mares, os lagos, as estrelas, o sol, a lua, tudo que a gente enxerga, tudo isso foi criado por Deus. E esse Deus que criou tudo, João está agora dizendo que ele veio para o mundo. Mas as pessoas do mundo não o reconheceram. Amém, igreja? O Criador do mundo veio para o mundo e o mundo não o reconheceu. Olha só. Aí no versículo 11 João diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, Jesus veio para os judeus, inicialmente. Tá? Veio para os judeus, por quê veio para os judeus? Porque os judeus foi o povo que andou com Deus do início até a vinda, até o fim. Tá? Foi um povo que falhou muito? Sim, falhou muito. Errou muito? Sim, errou muito. Mas foi um povo que foi escolhido por Deus para revelar Deus ao mundo. Amém? Então Jesus, quando veio inicialmente para os judeus. Mas, amados, já era do conhecimento de Deus que esse povo iria rejeitá-lo. Porque o propósito de Deus não era salvar só os judeus. Desde o início, a missão não era salvar só os judeus. A missão de Deus sempre foi salvar toda a humanidade. Mas ele tinha que vir inicialmente para os judeus. E os judeus precisavam rejeitá-lo para que essa salvação pudesse chegar até quem não tinha direito.
De início, era uma questão de direito. Tá? Mas Deus não queria que fosse uma questão de direito a salvação. A salvação não é uma questão de direito. Ah, porque eu sou justo, eu tenho direito. Ah, porque eu fui santo a minha vida toda, eu tenho direito. Ah, porque eu sempre fui um filho obediente, fui bonzinho, eu ajudei muitas pessoas, eu sempre sofri as dores, então eu tenho direito. Deus não queria que a salvação fosse desse jeito. Por isso que o direito tinha que ser rejeitado para vir a graça. O que é a graça? É um favor que ninguém merece. É um favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos a graça. Mas Deus quis nos dar pela fé. Amém, igreja? Como é bom quando a gente entende todo esse plano. Para a gente até mesmo se encaixar, porque às vezes a gente está na igreja e fica tão desconectado com as coisas, dizendo, mas esse lugar é para mim? Será que a salvação é para mim mesmo? Será que eu sou digno? Será que eu tenho direito? Será que Deus me ama mesmo? A gente às vezes tem tantas objeções que o próprio maligno traz à nossa mente e ao nosso coração. Às vezes a gente não sabe quem é. Amém, igreja? Mas o Senhor, o próprio Deus, ele disse, você é meu. Eu te comprei por um alto preço. Eu te comprei pelo sangue do meu filho. Quando você ouviu o Evangelho e você creu, você se tornou meu. Você agora é meu filho. Você agora é minha propriedade. Você agora tem direitos. Você agora tem parte em uma herança como filho de Deus. Então, entenda que você é precioso para Deus. Você é precioso. Pastor, é sim. Se você não fosse precioso, por que o Filho de Deus viria morrer por você? Se Deus não te amasse tanto, por que Jesus viria? E por que depois que Jesus subiu, o Espírito Santo veio para estar conosco? Um bando de carne podre, cheio de mazelas. Mas Deus disse, olha, para mim vocês são preciosos. Eu criei vocês com minhas mãos. Eu amo vocês. E eu sou bom. E eu vou mostrar que eu sou bom. Como? Através de Cristo. Cristo veio revelar essa bondade de Deus. Amém, igreja? Aqui no versículo 14, a palavra diz assim, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então, Deus agora se torna carne. Duas naturezas em um ser. Amém? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aí João diz, vimos a sua glória. Glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh glória. Amém, igreja? Então, João disse, vimos a sua glória. Glória como do unigênito. A glória que Jesus trouxe ou estava sobre ele era a glória do Pai, vinda do Pai. O que Jesus tinha veio do Pai. E Jesus, ele hora nenhuma, ele disse, tudo é meu. Pelo contrário, ele disse, eu vim do Pai. O que eu estou dando a vocês, eu recebi do Pai. O Pai me enviou. O Pai me ensinou. E o Pai me pediu para eu transmitir para vocês. Eu conheço o Pai e vim revelar o Pai a vocês. Oh glória! E Jesus, quando ele veio mostrar esse relacionamento que ele tem com o Pai. Quando a gente olha a trajetória ou a vida de Jesus, a gente vê a comunhão que Jesus tinha com Deus o tempo todo. A gente vê muito Jesus fazendo a obra,
Jesus orando e Jesus ensinando ou descansando, né? A gente não vê Jesus perdendo tempo. Quando Jesus não estava cumprindo o plano de Deus, ele estava em comunhão com Deus. Amém, igreja? Então, ele veio mostrar esse relacionamento tão íntimo que ele tinha com o Pai, que é o mesmo que ele quer que nós tenhamos também com o Pai e também uns com os outros. Jesus, ele veio para isso. Para que a gente conheça o Pai. E conhecendo o Pai, a gente consiga ter unidade, comunhão. E essa comunhão é que vai revelar Deus. Então, a gente em casa tem uma ceia cheia de alimentos, mas todo mundo obrigado. Adianta? Isso é Natal? Eu estou revelando o quê? Eu estou mostrando que eu não conheço Deus. Eu estou mostrando que a minha vida não é de Cristo, que Cristo não me governa, que eu faço o que eu quero e que eu decidi viver pela carne, mesmo tendo que ser espiritual por causa do sacrifício de Cristo. Porque através de Cristo a gente nasce de novo, a gente se torna uma nova criatura. E essa nova criatura, o Senhor, Ele quer que a gente viva para agradar a Deus, não para agradar a nós mesmos. Nós não estamos aqui para fazer a vontade da nossa carne, nós estamos aqui para ser governados, para ser dirigidos pelo Espírito. Mas, amados, nós falhamos. Mas glória a Deus que nós servimos a um Deus que é bom. Porque se não fosse, caiu, peraí, tem jeito mais não, deixa eu amassar você. Deus é assim? Ele disse que a gente é descartável? Não. Todos os dias, o Espírito Santo fica nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, dizendo: filho, o Pai te ama, Ele entregou o Filho dele, olha, se volte para Ele, tenha um relacionamento com Ele, entenda a vontade dEle e faça a vontade dEle, pare de andar segundo a carne. O tempo todo o Senhor fica chamando a nossa atenção, porque Ele nos ama. Amém, igreja? Oh, glória a Deus. Deixa eu abrir aqui. Vamos ler agora o versículo 18. Não, a partir do 16, que diz assim, ainda no capítulo 1 do Evangelho de João, agora no versículo 16 diz assim: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, né? De Jesus Cristo. Ao 18 diz: ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, eita, glória a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai, o tornou conhecido. Jesus, ele veio fazer isso. Ele veio tornar conhecido a mim e a você o Deus desconhecido. O Deus que ninguém nunca viu. O Deus que quando a gente ouvia no Antigo Testamento, era um Deus, a gente imagina, né? A nossa mentalidade humana pensa, é um Deus vingativo, um Deus que pune, um Deus que não deixa ninguém sem recompensa. Mas quando Jesus vem revelar que Deus não é desse jeito, Deus precisou ser para preservar aquele povo. Mas Jesus mostrou que Deus ele é bom, mas ao mesmo tempo Jesus também mostrou que ele é bom, mas também ele não vai deixar impune aquele que é digno de punição. Para a gente não pensar, então se Deus é bom, se eu ficar caído a vida toda, ele ainda vai me salvar. Não, porque você abandonou a fé. Há uma diferença entre crer e permanecer. Crer e abandonar. O que é crer e abandonar, pastor? Eu creio em Jesus hoje.
Eu era pecador, deixei de ser pecador. Procuro andar na verdade segundo a palavra. Falhei. Falhar todo mundo, cair todo mundo, cai. Mas o importante é se levantar. Chegar diante do Senhor, reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, pedir perdão e recomeçar. É isso que a palavra quer. Mas eu não quero recomeçar. Ah, não, eu caí, tá bom agora essa vida de caído. Eu já conheci Cristo, mas tá no pecado, tá tão bom, eu vou continuar no pecado. Quando Jesus vier, eu me arrependo. Será que vai ter tempo? Isso aí não é dureza de coração, não. Isso aí não é estar desviado, não. E tentando Deus. Achando que Deus é menino. Que você pode dobrar Ele. Ou com o seu entendimento você pode enganar a sabedoria dele. Deus conhece o mais profundo do nosso ser. Amém, igreja? Então, muitos se desviaram. Muitos naufragaram na fé. E quem naufragou e não se arrependeu, infelizmente, o fim deles é o afastamento eterno de Deus, que é o inferno. Tá? Mas isso não está dizendo que Deus não deixa de ser bom. Porque Deus, ele mostrou que ele é bom pelo que eu já venho lendo. Deus não fez um plano de salvação? Executou esse plano? Deus se fez carne, nasceu da Virgem, habitou entre nós, revelou o Pai a nós. E por que eu não quero segui-lo? Porque é rebelde. Aí como é que Deus vai tratar com bondade aquele que quer ser rebelde? Não. Porque tudo que Deus tinha que fazer, Ele fez. E agora? É nossa hora. Agora quem tem que fazer somos nós. A gente precisa crer no Evangelho. A gente precisa conhecer o Pai através de Jesus e imitar o Pai. Foi o que Jesus fez. É o que Ele quer que façamos também. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Deixa eu só ler isso aqui. João 3. 3,19. O 18 e o 19, que diz assim. João 3, o 18 e o 19 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha só. Quem crê vai andar segundo aquilo que Jesus ensinou, sim ou não? Quem não crê vai ouvir, vai dizer que nada, boboseira. Isso que esse pastor está dizendo é conversa, e que tem inferno nada, e que Deus vai punir ninguém nada. Eu não acredito não que um homem veio, que Deus veio para a terra. Que história. Muitos podem dizer isso. Então, quem não crê, a Bíblia diz, não é Deus que está condenando, gente, entenda isso. Não é Deus. Como é que Deus é bom e está condenando? Não. É a pessoa que não aceita a graça, que é a salvação. E automaticamente ela se condena pelo que ela pratica. Ou por ela não ter crido. É ela que se destrói. Não é Deus. É uma ação da pessoa. Porque como a palavra diz, quem crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Aí o 19 diz: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Uma coisa é a pessoa dizer: mas eu não conhecia, eu não sabia. Outra coisa é a pessoa conhecer e negar. Porque todos estão tendo a oportunidade de conhecer Cristo. Agora o que acontece é que muitos estão negando porque não querem que sejam reveladas as suas obras que são más. Tem pessoas no mundo praticando coisas más.
que não crê em Cristo. Mas hoje está numa mesa, ceando com pessoas, comemorando o Natal. Que Natal é esse? Que Natal é esse? Se o sentido do Natal é Cristo vindo ao mundo para salvar, ou seja, para transformar. Paganismo isso. São atos pagãos que não têm valor para Deus. Quando Israel, amados, praticava o que era mal e se reunia como igreja para congregar, o Senhor usou o profeta para dizer: olha, diga ao povo que eu não quero mais que eles se reúnam em meu nome, porque os louvores deles estão subindo como um mau cheiro para mim. É abominável o que eles fazem. Como é, eles não entendem não, que eles querem viver no pecado e ao mesmo tempo querem me louvar? Não existe dualidade não para Deus, igreja. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você anda na fé ou você não anda. Só que o que está acontecendo hoje é que o paganismo está entrando dentro da igreja de forma sutil. Ah, não importa não se a gente o ano todinho não se falou, hoje é Natal, vamos agora se beijar e se falar. Quando passar o Natal a gente fica brigado de novo, mas não é Natal. Que isso, gente? Que é isso? Às vezes a gente está se tornando pior do que o mundo. Vivendo uma falsidade. Vivendo um engano, uma mentira. Vamos amar, vamos perdoar de coração. Ah, pastor, mas eu já sei que ele vai errar de novo comigo, por isso que eu não quero. Não, irmão. Quando o Pedro disse: Jesus, eu já perdoei meu irmão. Eu já tenho que perdoar quantas vezes? Já perdoei 7 vezes. Jesus disse: não. Perdoe 70 vezes 7. Mas a gente diz: eu já perdoei 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, não perdoo mais. Oh, então você não é cristão. Não nasceu de novo, não. Não é nova criatura. Não entendeu que o Filho de Deus veio para a nossa natureza ser transformada. Para a gente finalizar, vamos aqui para João 17. Amém, igreja? Eu vou ver se eu consigo ler João 17 quase todo. Só que eu não vou explicar todo. Eu vou explicar só as partes que eu já estava programado para explicar até por conta da hora. Tá certo? Mas João 17, para quem não sabe, é a oração de Cristo, uma oração sacerdotal, a oração mais longa de Jesus, né? Já registrada. E essa oração foi antes de ele partir, foi a oração que ele fez antes de partir. 17, a partir do versículo 1, diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha só, então, Jesus ele veio com uma missão, não é isso? E ele estava aqui orando: Pai, me glorifica como eu te glorifiquei. Como foi que Jesus glorificou? Jesus glorificou o Pai justamente tomando conta daqueles que o Pai deu para ele. O Pai deu toda a humanidade para Jesus. E a missão de Jesus era revelar o Pai a essas pessoas, para que essas pessoas crescem no Pai e no Filho, para que pudessem ser salvas. Tá? Jesus veio fazer isso. Ele fez isso. Sim. E levantou quantos para representar e dar continuidade? 12. E esses 12 foram levantando, até que o Evangelho chegou até nós. E hoje, nós somos levantados e nós temos que também levantar outros. Nós temos que ser discípulos e temos que fazer discípulos. Nós temos que entender tudo isso e levar essa mensagem para que outros também entendam. Para que as pessoas conheçam Deus através de Cristo e conheçam Cristo.
Amém, igreja? Aí, e isso é a vida eterna, ele diz, né? A vida eterna é justamente a gente conhecer o único Deus verdadeiro. Ou seja, a gente dizer, eu estou salvo, mas tu conhece Deus? Não. Conhece Cristo? Não. Gente. Se a salvação é justamente você conhecer o Pai, porque Jesus veio revelar. E você só vai conhecer o Pai se conhecer o Filho. Quando você conhece o Filho revela o Pai. E quando você conhece o Pai e o Filho, você se torna um com Ele e você começa a viver para Ele. Porque não existe, amados, da gente conhecer Deus e continuar do mesmo jeito. Quando o profeta Isaías teve um encontro com Deus, a vida dele mudou. E ele passou a ser um instrumento de Deus, aonde o Pai disse para ele, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele só disse isso, ele só aceitou o chamado, e a vida dele só foi transformada por causa desse encontro, ou seja, por causa da revelação de Deus a ele. E Jesus veio fazer isso, Jesus veio revelar o Pai a nós, para que essa revelação mude a nossa vida de tal maneira que a gente diga, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para fazer a tua vontade, eu quero te revelar a esse mundo também, Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Aí o versículo 4 diz, eu te glorifiquei na terra. Olha só, completando a obra que me destes para fazer. De quem é a obra? De Deus, do Pai. Então Jesus ele veio completar essa obra. Porque a missão é de Deus. Tá certo, igreja? Versículo 5 diz, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus tinha uma glória antes do mundo existir. E por causa dessa glória ele criou todas as coisas. Mas quando ele aceitou a obra de Deus, ele deixou, ele se esvaziou. Ele deixou tudo por amor a nós, para cumprir um plano. A Bíblia diz que ele se humilhou ao ponto de se tornar homem. Então, o Deus criador de tudo se tornou homem e quando veio para a terra, até o mundo não conheceu ele. Veio para os seus o rejeitaram. Mas ele disse, todo aquele que crê em mim vai ter a vida eterna. Que glorioso, né, igreja? Versículo 6 diz assim, olha o que é que Jesus diz. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os destes a mim. Eles têm obedecido a tua palavra. Agora que eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti. E creram que me enviaste. Olha só, tudo que Jesus recebeu do Pai, ele passou dos discípulos. Ele mostrou de onde ele veio, de quem ele veio. Ele mostrou que a autoridade era do Pai e que ele estava aqui para revelar o Pai àquelas pessoas. Tudo isso ele passou. E nessa oração ele está dizendo, olha, Pai, eu cumpri. Eu fiz tudo que o Senhor me pediu. Eu vou morrer. Me glorifica. Me dá o que eu tinha antes de todas as coisas. É como se ele dizendo, Pai, eu estou completando a tua missão. Cumpre a tua vontade em minha vida. Porque, amados, entenda que essa oração ele estava fazendo como homem. Tá? Como homem. Como um homem que estava num momento de sofrimento. João ele diz que a aflição de Jesus foi tão grande quando ele estava orando que ele suava sangue. Imagine o desespero que estava a alma de Cristo. Mas ao mesmo tempo, como homem, ele lançando a confiança dele em Deus, mas ao mesmo tempo fazendo isso porque o medo queria dominá-lo. Quantas vezes a gente diz, eu conheço Deus,
O meu Deus é poderoso. O meu Deus é o Deus do impossível. Mas quando chega na prova, na luta, o que é que acontece? O medo vem de uma forma que a gente diz, será que Deus vai fazer mesmo? Será que eu vou morrer, eu vou perecer? Será que a bênção vai acontecer? O homem é assim, a nossa natureza ela é falha. Aí a oração, amados, não é mandando em Deus, mas a oração é alinhando a vontade de Deus a nós. Por isso que é importante, em meio ao desespero, em meio à dor, em meio à aflição, você conversar com o Pai. Porque o Pai vai alinhar aquilo que Ele já determinou para você. Já estava determinado que Cristo, quando cumprisse o plano dele, Ele iria receber de volta a glória que Ele tinha. Mas Ele precisava orar para que esse alinhamento fosse uma realidade no ser dele. E ele não fosse dominado pela carne, mas ele fosse governado pelo Espírito. Assim é conosco. Quando a gente ora, acontece esse alinhamento. E quando esse alinhamento é estabelecido, o medo ele foge. E a gente consegue fazer a vontade de Deus em meio à luta. Foi o que aconteceu com Cristo. Cristo se entregou na cruz, mesmo sendo homem. Porque a oração alinhou os propósitos de Deus na vida dele. A oração ela é poderosa, igreja. A oração ela é muito importante na vida do cristão. Continuando, versículo 9, diz assim: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Jesus é glorificado por meio de nós, seus discípulos. Quando cremos no Pai, nós estamos glorificando o Filho. Tá certo, igreja? Versículo 11 diz: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como somos um. Então, olha só o pedido de Cristo aqui para conosco. Ele diz: Pai, protege-os no teu nome. Amém, igreja? Essa proteção de Deus em nós é para que a gente consiga ser um. Sabe por quê? Porque o tempo todo o inferno luta para que a gente não seja um. O tempo todo há uma guerra para que a gente não queira olhar para a cara do irmão. Às vezes a semana, ou seja, hoje é domingo, no culto está todo mundo aqui feliz, quando sai sauda, mas durante a semana às vezes o diabo fica colocando informações que não convêm. Quando chega outra semana, você às vezes não quer nem olhar direito para o irmão. Isso tudo é ação maligna. Mas sabe qual foi a oração de Jesus? Pai, protege-os no teu nome, para que eles sejam o quê? Um. Olha o desejo de Deus. Que a gente seja um, por mais que o diabo invista, não aceite. Se é necessário conversar, converse. Se é necessário orar junto com o irmão, ore com o irmão. Se é necessário chorar, chore. Mas resolva as situações pendentes. Amém, igreja? Continuando no versículo 12, diz assim: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então Judas, traiu Cristo, ele foi o único que se perdeu. Versículo 13 diz assim: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Para que quando Jesus fosse, a gente pudesse se regozijar com isso. Dizer, eita, Jesus já estava falando tudo antes dele ir. Foi verdade o que ele falou. Aí o versículo 14 diz: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou,
pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra que vai nos santificar, amém? À medida que a gente vai meditando, vai estudando, essa palavra vai nos santificando. Versículo 18. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, como Jesus foi enviado pelo Pai para salvar o mundo, ele também nos enviou para revelar o Pai ao mundo. Versículo 20 diz assim: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, que somos nós. A gente foi alcançado por essa mensagem que os apóstolos levaram adiante. E nós temos que levar essa mensagem adiante para que também outros possam crer. Como eles creram, como nós cremos e como outros crerão. No nome de Jesus. Amém, igreja? O 21 diz assim: para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, o nosso papel, amados, é levar esse evangelho adiante para que outros possam crer. E crer em Deus, crer em Cristo, é justamente se esforçar ou lutar para a gente ter comunhão uns com os outros. Amém? Então, a gente falar de Natal, sem falar de comunhão uns com os outros, sem falar de amor um para com os outros, isso não é Natal de Deus. Isso é paganismo. Porque o Natal verdadeiro é que nós sejamos um. Para quê? Para que o mundo creia que o Pai enviou o Filho. Se a gente for levar para o mundo a mensagem de Deus, sem ter comunhão com os outros, essa mensagem ela não vai alcançar o seu propósito. Porque o mundo vai crer quando nos vê como igreja unidas, crescendo, avançando, fazendo a vontade do Pai. Por isso que o inferno se levanta tanto. Ah, ministério de igreja, é tão fácil ser líder? É não. Sempre o diabo levanta um ou outro para poder colocar contenda e confusão. Mas a gente precisa entender que quando eu luto pela comunhão, eu estou glorificando a Deus, eu estou revelando Deus ao mundo. Essa é a nossa missão. Então, por mais que seja difícil congregar, eu preciso congregar. Eu preciso ter comunhão com meus irmãos e nessa comunhão louvar o meu Deus. Eu preciso participar das reuniões do ministério porque eu preciso ter comunhão com meus irmãos. Se eu não venho para as reuniões de ministério, se eu não venho para os cultos, se eu não venho para a escola bíblica, eu vou ter comunhão com quem? Com ninguém. Aí depois vou estar na internet. Jesus está voltando, gente. Aceite Jesus. A gente não é crente de internet, não. A gente é crente de vivência. Essa vivência, ela tem que existir. E quando nós convivemos, apesar das diferenças uns com os outros em amor, estamos revelando Cristo para o mundo. Aí isso é Natal. Porque Natal é a revelação de Cristo ao mundo. Natal é Cristo encarnado, é Cristo entre nós. E Cristo está entre nós quando nós fazemos a vontade do Pai. Natal não é um momento de alegria, de comunhão só. Aquele momento. Mas Natal é a união, é a unidade do povo de Deus. Tá certo, igreja? Aí o versículo 22 diz assim: dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Amém, igreja? Então,
Jesus ele nos deu a glória que ele recebeu do Pai, e essa glória ele nos deu para que a gente tenha condições de ser um. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amastes. Então o mundo vai saber que Jesus veio quando nós cristãos vivermos em unidade, em comunhão, suportando um aos outros em amor. Amém, igreja? Isso é necessário no corpo de Cristo e na igreja de Deus. E que a gente, esse ano de 2024, possa lutar por isso. A gente possa fazer essa igreja crescer. A gente possa levar esse evangelho a outros. Vamos sair do comodismo, amados. E vamos dizer, Senhor, me use. Me capacite. Me ajuste, me ajude. Nós somos instrumentos. Veja que Jesus ele veio cumprir uma missão e ele nos escolheu para dar continuidade a essa missão. Você entendeu isso na pregação? Tudo foi um plano de Deus, foi anunciado, Jesus cumpriu, Jesus levantou, Jesus preparou, Jesus ensinou, e Jesus através desses também vai chamar outros, vai ensinar, vai preparar, e a gente vai ter comunhão com o outro, e nessa comunhão a gente vai crescendo, e essa comunhão, ela traz o crescimento não só numérico, mas ela traz o crescimento de amor, e esse crescimento de amor, ele traz o crescimento material, ele traz o crescimento espiritual, e ele traz também o crescimento numérico. É essa comunhão que é importante entre a igreja do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus.